Olá, paz seja convosco. Como vocês estão, meus irmãos da Quadrangular de Laranjeiras? Bom, hoje é o 11º dia do nosso jejum da vitória. E como diz mesmo o tema desse jejum, ele não é para nada mais do que a tua vitória. Então assim o Senhor nos deu direcionamento aos nossos líderes estaduais, nacionais, para que nós tenhamos em cada um dos dias um tema de relevância para a nossa vida. E eu tenho certeza que durante esses 21 dias o Senhor tem tratado ao teu coração, ao coração de cada um dos membros da igreja do Evangelho Quadrangular e aqueles que têm sido alcançados através da palavra que é pregada e ministrada no altar da Igreja Quadrangular de Laranjeiras. E hoje nós estamos no nosso 11º dia de jejum da vitória, onde o tema fala sobre política, sobre cidadania. Nos é dado um tema, mas eu gostaria de nesse momento iniciar essa parte de oração, de palavra com você, orando, apresentando esse 11º dia. Senhor Deus, aqui nós estamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor. E nós queremos, Deus amado, Te agradecer por esta manhã, por este dia de hoje, por tudo quanto o Senhor tem ministrado sobre o coração dos Teus filhos, ó Pai amado, sobre esses 10 dias que se passaram até aqui, ó Deus. Eu creio, Pai amado, que de uma maneira sobrenatural o Senhor tem agido, tem interagido sobre o coração de cada um dos Teus filhos. E nós queremos Te pedir, ó Pai amado, que cada uma das ministrações que foram trazidas durante esses 10 dias sejam palavras, Pai amado, que tenha sido, Pai amado, colocado em seus corações de uma maneira permanente, Senhor Deus. Que não venha ter sido, Pai amado, algo do passageiro, ó Deus, que eles somente venham se lembrar, ou somente venham se recordar em alguma situação, mas que venha ser, ó Pai amado, direcionamento para uma vida, Pai amado, porque nós cremos, ó Deus, que nós podemos ter vitória no Senhor, ó Pai. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós Te buscamos, nós alcançamos essa vitória, ó Deus. Mas, Pai amado, a vitória ela vem, Deus Santo, ao nós conhecermos a Tua palavra, ao nós termos o direcionamento que vem do Teu altar, ó Pai. Então eu quero Te apresentar, ó Pai amado, a Tua igreja, Deus Santo, que tem se comprometido diante do Senhor, ó Pai amado, a cada dia está orando mais, buscando mais, procurando ouvir mais a Tua palavra, Senhor Deus amado. Deus Santo, se dedicando diante de Ti, ó Pai amado, ao tirar um alimento, ao tirar, Pai amado, uma bebida, Deus Santo, ao acrescentar, ó Pai amado, um hábito, ó Deus amado, que venha agradar o Teu reino, ó Deus. Pai de amor, nós Te pedimos, Deus Santo, em nome de Jesus, fala com cada um de nós através dessa ministração, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo venha reinar sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre o nosso falar, ó Pai, sobre o nosso agir, ó Pai, também em relação à política, Deus, a esse 11º dia, Pai amado, ao qual, Deus, nós estaremos lendo a Tua palavra e estaremos orando mais uma vez, ó Pai. É a nossa oração, é a nossa gratidão a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava orando e pedindo ao Senhor um direcionamento em relação à palavra para nós estarmos compartilhando nessa manhã com vocês. E algo que o Senhor falou ao meu coração é sobre vigiar e orar. Quantos de nós que temos vigiado e orado? A palavra do Senhor não nos diz somente para nós vigiarmos, mas para nós orarmos também. Quando nós vigiamos, nós cuidamos, nós atentamos, nós ficamos permanentemente atentos, ouvindo aquilo que está acontecendo, entendendo o ambiente que nós vivemos. Nós não podemos nos limitarmos somente a estarmos indo à igreja, orando, buscando, jejuando, sabe, nos capacitando de uma forma tão especial que nós entendamos que o Senhor assim deseja fazer algo diferente conosco. Mas nós precisamos sim, meus irmãos, nós precisamos sim a cada dia mais e mais vigiarmos, porque a palavra do Senhor também nos diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bradando como leão,
mas também nos garante que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando. Nós precisamos estar vigiantes a tudo aquilo que acontece na nossa cidade, tudo aquilo que acontece ao nosso estado, ao nosso país, tudo aquilo que acontece em volta de nós. Quando nós vigiamos, quando nós nos atentamos, nós oramos, e a resposta nossa, ela não vem muitas vezes das nossas ações. A resposta nossa, ela vem do céu. Quando nós nos colocamos em propósito diante de Deus para buscar algo da parte de Deus. Nós sofremos tentações, sofremos provações nessa terra. Isso é certo. A palavra do Senhor também nos disse isso, que nós teríamos dias difíceis aqui nessa terra. As tentações, as provações, elas vêm. Mas quando nós vigiamos, quando nós oramos, o Senhor nos garante algo maior, o Senhor nos garante nenhum pesar, o Senhor nos garante estratégia, o Senhor nos garante coisas maravilhosas, um dia maravilhoso aqui nessa terra. Nós temos oportunidades de escolhas. Irmãos, eu recentemente perdi um amigo, mas um amigo que me trouxe uma palavra, uma frase tão simples, mas que realmente representa aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos. E ele sempre dizia assim, falava: Aildo, a vida ela é feita de escolhas. A vida ela é feita de escolhas, meus irmãos. Somos nós que temos a oportunidade de todos os dias escolhermos. E o Senhor nos garante isso através da sua palavra e através daquilo que nós podemos viver hoje, que é o livre-arbítrio. Quando nós nos colocamos numa posição de sermos livres, porque o Senhor nos garante essa liberdade, nós hoje vivemos o tempo da graça. Nós temos a nossa livre escolha para vivermos o que nós quisermos. Mas a vida, ela é feita de escolhas. E o que você tem escolhido para a sua vida? Quem você tem escolhido, quem você tem decidido buscar e apoiar, a quem você tem seguido. Eu não digo somente em relação a você seguir a palavra de Deus, mas eu digo naquilo que nós hoje contextuamos e trazemos como palavra. Hoje nós vamos orar pela política, sim, pelos nossos governantes, por aqueles que nos representam. E como eu disse a vocês, a vida ela é feita de escolhas, e somos nós quem escolhemos os nossos governantes, meus irmãos. Somos nós quem escolhemos ou deixamos de escolher quando nós nos anulamos. Há algo muito, mas muito específico nesse sentido. No reino espiritual, de 2 em 2 anos, não é de 4 em 4 anos, porque de 2 em 2 anos você precisa ir lá e votar e colocar ali o teu voto de confiança em relação a algum nome, seja para governador, para presidente, para deputado estadual, para deputado federal, para um senador. E muitas vezes os servos de Deus, as pessoas que servem a Deus, não se preocupam com isso, não buscam entender o porquê de você ter que ter um representante, o porquê você tem que ter uma pessoa que te represente no legislativo, no executivo, no senado. É tão importante, irmãos, quanto você ter que trabalhar, você tem que sustentar a tua família, você tem que ir para a igreja e se alimentar da palavra de Deus, para que você venha ter paz. Irmãos, tem algo que eu sempre ouvi de um pastor que é muito conhecido de todos nós, e que é um amigo meu. Ele dizia assim, se fizerem algo, vão fechar a sua igreja? O pastor Carlos César falava sobre isso. Se fizerem algo, vão fechar a tua igreja? Eu pensava assim, meu Deus, não sei. Se fizerem algo, vão fechar a minha igreja? Não consigo pensar nisso. Ele já falava isso lá atrás. E se fizerem uma lei? Sim. Se fizerem uma lei, vão fechar a tua igreja. Isso é certo. E hoje nós vivemos esse tempo, ao qual nós estamos sujeitos às leis, porque nós somos um povo obediente, um povo que ora, um povo que luta, sim, um povo que fala, um povo que se manifesta de certa forma, um povo que muitas vezes usa suas redes sociais para atacar, para despejar a sua ansiedade, a sua raiva, o seu desconforto.
mas que eu digo a vocês, meus irmãos, que talvez esse não seja o momento de você fazer isso, porque o teu desabafo, as tuas postagens, isso não vai mudar a realidade que nós vivemos hoje. O que vai mudar a realidade daquilo que nós vivemos hoje é a tua oração. Mas o que pode mudar a realidade do teu dia a dia, do teu futuro, é a tua posição como cristão, como servo de Deus. É as tuas escolhas. Quem você tem escolhido para te representar na Assembleia Legislativa como deputado estadual? Quem você tem escolhido para te representar na Câmara de Deputados Federal? Quem você tem escolhido para te representar lá no Executivo, no governo federal, como o teu presidente? Quem você tem escolhido para te representar como senador? Quem você tem escolhido na tua cidade aí, hoje que essa palavra é ministrada aos nossos irmãos de Caieiras, no Legislativo de Caieiras, no Executivo de Caieiras, para ser o teu vereador, a tua vereadora, ou até mesmo o teu prefeito ou tua prefeita? Como você tem se posicionado? Muitas vezes a gente fala assim: olha, Ailton, a minha parte eu fiz, eu fui lá e eu votei, mas eu não falei com ninguém, eu não falei com meu pai, eu não falei com a minha mãe, não falei com os meus tios. Irmãos, eu posso influenciar uma geração. Eu posso sim falar para muitas pessoas. Nós temos muitos amigos que estão indecisos, que não tem quem escolher, e nós temos pessoas boas, pessoas do bem, de quem compartilharmos e falarmos sobre isso, porque a cidadania, ela é algo importante, e a Igreja Quadrangular tem um projeto lindo, organizado para tudo isso. Eu digo isso para vocês porque eu faço parte desse projeto, e eu dou graças a Deus por isso. Não é por questões de finanças, meus irmãos. Não entendam isso, não enxerguem isso dessa maneira. É por questão de um propósito. Se fizerem algo, podem fechar a tua igreja, mas se fizerem uma lei, podem fechar a tua igreja. Hoje nós vemos um tempo em que as igrejas estão fechadas e os estádios de futebol estão abertos. Isso nos causa um constrangimento enorme, irmãos. Não dá para entender. Sabe aquilo que você não entende? Você tem que buscar na força da tua capacidade de trazer um voto, da tua capacidade de poder influenciar pessoas e de falar de pessoas do bem na hora que você vai exercer o teu papel de votar, o teu papel de cidadania, a tua escolha, porque a vida, ela é feita de escolhas, e somos nós que escolhemos ou não escolhemos, mas alguém vai te representar, seja para o bem ou seja para o mal. Eu quero falar um pouco de uma pessoa que teve um papel muito importante, super importante na palavra de Deus. O nome dele é José de Arimateia. José de Arimateia era um senador, meus irmãos. E esse homem, ele foi usado tremendamente pelo próprio Deus como um senador. Então eu quero te dizer que o Senhor, ele usa os senadores, o Senhor, ele usa os deputados, o Senhor, ele usa os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. O Senhor, ele usa. Eu quero te pedir para que você venha abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 43. Lá em Marcos 15, 43, amém? Nos diz aqui, irmãos: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mais uma vez, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Irmãos, membro do Sinédrio. José de Arimateia era membro do Sinédrio. José de Arimateia, ele era senador.
e ele era um senador honrado. E vejam só, José de Arimateia não fez algo tão simples. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. Por ser senador, ele era um homem de posses, ele era uma pessoa respeitada, e naquela época era uma pessoa muito honrada, porque para fazer parte do Sinédrio não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa honrada. E ao chegar até Pilatos e ele pedir o corpo de Jesus, ele pôde ter acesso a este corpo, e ele, por ser um senador, por ter posses, ele tinha um túmulo, ele tinha um local no qual ele poderia colocar o corpo de Jesus. Irmãos, isso é tão importante. Nós tivemos um senador que guardou o corpo de Jesus, que é José de Arimateia, que não é o José, o pai de Jesus. Talvez isso confunda algumas pessoas. É um outro José, que pôde guardar o corpo de Jesus. E hoje a pergunta que eu venho te fazer é essa, meu irmão, minha irmã. De que forma que nós temos guardado o corpo de Cristo? Quais têm sido as nossas escolhas durante tantos anos, durante tantos períodos? Eu costumo conversar com a minha pastora, com a pastora Wanda, e ela fala assim: Hildo, no tempo de política, são tantos demônios que saem, são tantas castas, porque existem pessoas que nos amam, que são nossos amigos, que estão aos nossos lados tantos dias, e nesse tempo são tomados de uma força, de uma ira, de uma... Parece que nós deixamos de ser bênção, deixamos de ser pessoas espirituais e passamos a ser outras pessoas, e nós não mudamos. Mas de que forma que nós temos guardado o corpo de Cristo nos dias de hoje? De que forma que você tem se posicionado nas suas escolhas para que hoje você venha guardar o corpo de Cristo? Corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo, eu faço parte do corpo, você faz parte do corpo de Cristo. De que forma nós estamos guardados hoje através das nossas escolhas? Quando nós escolhemos nossos governantes, quando nós escolhemos quem vai nos representar, quando nós escolhemos quem vai nos guardar em relação a um projeto de lei que vai proteger as nossas crianças, os nossos filhos, aqueles que vão para as escolas e que vão receber uma educação de um professor que tem uma ideologia que não se compara às nossas. De que forma que nós temos guardado o corpo de Cristo? Eu quero te colocar a refletir sobre isso, a pensar sobre isso. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela é muito clara. Somos nós que muitas vezes não atentamos a ouvir, só ouvimos aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos. Mas hoje nós vivemos uma realidade muito nítida em relação a de que forma que nós guardamos o corpo de Cristo. José de Arimateia, ele foi resolutante. O que significa isso? De forma enérgica. Porque, irmãos, nós somos enérgicos em relação a tantas coisas. Mexe alguém com o teu filho, mexe alguém com a tua mãe, com o teu pai, se você não vai ser enérgico. E quando mexe alguém com o corpo de Cristo, como que você tem agido? Não somente nas tuas redes sociais ali, sabe, escrevendo tudo que você pensa, servindo de diário, todos os dias você vai lá e coloca alguma mensagem, mas de que forma que você realmente tem colocado o teu peso e a tua posição quando você faz as tuas escolhas? José de Arimateia defendeu o corpo de Cristo, e é isso que eu quero te pedir, meus irmãos. Defenda o corpo de Cristo, defenda este corpo. Somos nós que fazemos parte desse corpo, e você pode sim, e você detém sim capacidade e poder para fazer essa defesa. Nós temos que guardar o corpo de Cristo, e vigiando e orando. Agora eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor logo mais à frente aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Vamos abrir juntos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, bem à frente, logo bem à frente. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Você que pegou este papel, o formulário do jejum da vitória, você que pegou o envelope, você tem um formulário que fala sobre esse versículo no dia de hoje. Ele está como capítulo 2, 12, mas é do 1 ao 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, pois,
exorto. Antes de tudo, pois, exorto. O Senhor está exortando a igreja de Cristo. O Senhor está me exortando a você que se use a prática de súplicas, para que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Sabe o que são as ações de graças, meus irmãos? É quando você mesmo em tempos de dificuldade, você tem rendido louvores de gratidão ao Senhor. Você tem cantado canções, cânticos alegres que exaltam o nome do Senhor. São as ações de graças. Mas está doendo, mas está difícil, eu estou recluso, eu não estou tendo tempo de ir para a igreja, eu não posso ir para a igreja, porque a minha igreja física de 4 paredes está de portas fechadas. Mas eu tenho rendido ações de graças ao Senhor. Eu coloco no meu telefone, eu coloco no meu rádio, meu CD, coloco no meu carro, coloco na minha TV, no YouTube, coloco em qualquer tipo de local que eu tenha acesso a músicas. Eu tenho colocado canções de ações de graça ao Senhor. Eu tenho rendido graças ao Senhor. Eu tenho praticado súplicas, tenho praticado intercessões, eu tenho orado pela minha cidade, eu tenho orado pelos meus governantes, eu tenho orado pelo meu presidente, eu tenho orado pelo meu deputado estadual, pelo meu deputado federal, pelo senador que eu escolhi para me representar. Eu tenho orado, eu tenho intercedido por ele. Quando eu vigio, eu oro. E quando eu oro, o Senhor, Ele responde. A resposta nossa, ela vem dos altos céus. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, mas não é esse tempo que vai nos afligir, não é esse tempo que vai nos colocar dentro de uma caverna e que vai nos prender. É esse tempo que vai nos fazer nos posicionarmos e orarmos mais, intercedermos mais. Nunca nós vimos tantas pessoas orando, buscando, jejuando, se posicionando e trazendo a palavra do Senhor e pregando e expondo a palavra dessa forma que nós estamos fazendo aqui, através de redes sociais, falando a todos, aos 4 cantos. E quando eu me dirijo a uma igreja, que é a Igreja Quadrangular de Laranjeiras, eu alcanço diversas palavras, diversas vidas, diversas pessoas, diversas cidades, estados, até mesmo nações. Nós não sabemos quantas pessoas terão acesso a este vídeo, mas nós temos nos posicionado. A palavra de Deus nos diz: em favor de todos os homens. Irmãos, Ele não escolhe. Em favor de todos, em favor de todos os homens. É você orar, é você interceder, é você vigiar, é você render ações de graças ao Senhor, em favor de todos os homens. O Senhor não diz para você orar somente em favor da pastora Jeane, ou em favor da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. E o Senhor fala em favor de todos os homens. Amém? Nos diz agora no versículo 2: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Sim, por todas as nossas autoridades, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Você hoje aí em Caieiras tem uma Câmara de Vereadores, no qual você deve respeitar. Talvez tenha algo que você não concorde, mas você deve respeitar. Você deve orar, você deve jejuar, você deve apresentar os vereadores da tua cidade. Você deve orar, você deve apresentar o teu prefeito, prefeito Lagoinha, que hoje está prefeito de Caieiras. É ele que te representa no executivo. Você tem que pedir ao Senhor para que o Senhor venha, trazer algo inexplicável à mente do prefeito, dos vereadores, da cidade de Caieiras, para que em tudo lhe vá bem, de forma respeitosa, meus irmãos. Nós não somos um povo que desrespeita ninguém. Nós somos um povo sim que se posiciona. Nós somos um povo sim que escolhemos os nossos governantes. E eles foram aqueles que foram escolhidos por maioria de votos, e nós os respeitamos. Você deve orar pelos seus legisladores e executivo. Você deve orar
pelo pastor Carlos César, pelos demais deputados da Assembleia Legislativa, pelo pastor Jefferson Campos, pelos demais deputados na Câmara Executiva. Você deve orar pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é o nosso presidente. Você deve sim orar pelo nosso governador do estado de São Paulo, João Dória, porque ele é o nosso governador. Nós temos sim que orar pelas nossas autoridades com respeito. E este dia é um dia muito especial, porque esse jejum, como eu falei para vocês no começo, ele tem como tema jejum. Não é o jejum da lamúria, não é o jejum da discórdia, não é o jejum da reclamação, não é o jejum de nenhum outro tipo de assunto que seja, é o jejum da vitória. Porque nós cremos que quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós nos posicionamos na presença de Deus, quando nós colocamos os nossos joelhos ali no chão e clamamos ao Senhor e rendemos ações de graças de forma respeitosa diante das nossas autoridades, daqueles que nos governam, nós buscamos ao Senhor. O Senhor, ele faz mudar uma história. O Senhor, ele tira toda e qualquer situação ou circunstância de pandemia, de falta de emprego, de falta de alimento. Nós não paramos para reclamar, nós nos posicionamos. De que forma, de que maneira que eu posso mudar a história da minha cidade, de que maneira que eu posso mudar a história da minha vizinhança, da minha rua, do meu bairro, de que forma que eu posso mudar a história do meu país. Irmãos, se posicionem, façam escolhas certas, sabe? Não fiquem reclamando, orem, jejuem. Vocês estão em 21 dias de busca. Esses dias têm que ser dias de consagração, dias de mudança, dias que vocês vão colocar um hábito novo no teu dia a dia, que você vai agora mudar de posição e de postura. Hilda, eu não gostava de política, Hilda, eu não aceitava política na minha vida, na minha igreja. Eu não gosto quando vem alguém aqui e fala sobre cidadania na minha igreja. Mas entenda que você vive num mundo que é regido por política. Você precisa entender que se você não fizer a tua escolha, que se você não colocar pessoas do bem lá para te representar, alguém vai te representar. Alguém vai criar leis que podem fechar as igrejas. Alguém vai poder criar leis que daqui a um tempo você não venha ter acesso à palavra de Deus. Então é você quem vai fazer as suas escolhas. É você quem tem que se posicionar, meu irmão. Eu tenho feito as minhas escolhas. Eu tenho me posicionado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho vigiado e orado. E eu sei que a minha vida, ela é feita das minhas escolhas. Amém? Eu quero te pedir para que nesse momento você venha fechar os teus olhos e vamos orar apresentando neste momento os nossos governantes. Senhor, eu quero neste momento, Pai amado, render graças ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai amado, de vivermos esses 21 dias de jejum. E nesse 11º dia nós podemos falar, ó Pai amado, sobre política, sobre cidadania, Senhor, entendendo a Tua palavra, Senhor Deus amado, buscando a Tua face, Senhor Deus maravilhoso, te pedindo, Pai amado, em nome de Jesus. Nós te apresentamos, ó Pai amado, a Câmara de Vereadores de Caieiras, ó Pai, a cada um daqueles que legislam sobre aquele município, Pai amado. Te apresentamos, Pai amado, o prefeito Lagoinha, Deus amado, as suas ações, os seus projetos, o seu coração, ó Pai amado. É o Senhor, Pai amado, quem move o coração dos nossos governantes, ó Pai amado, e nós te pedimos, Pai, abençoa a cidade de Caieiras. Pai amado, que haja paz, Pai amado, que haja um governo, Pai amado, respeitoso, Pai amado, que o teu povo também venha respeitar este governo. Te apresentamos, ó Pai amado, o nosso governador do estado de São Paulo, João Dória. Te apresento, Senhor Deus amado, tudo aquilo que Ele coloca diante, Pai amado, do nosso estado, ó Deus. Pai amado, que o Senhor venha, Pai amado, guiá-lo, Pai. Que o Senhor venha conduzi-lo, Senhor Deus amado. O Senhor tem poder para mover as mãos, a mente, o coração de todos os governantes. Te apresentamos, ó Pai amado, a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Oh Deus maravilhoso, o nosso deputado Carlos César, o pastor Carlos César, tem sido um homem de Deus valioso, Pai amado, que tem nos representado de forma digna, honrosa, na Câmara de Deputados do Estado. Te apresentamos, Pai, o nosso deputado Jefferson Campos, nosso deputado federal que representa o povo quadrangular, ó Deus, que representa, Pai amado, o nosso Estado de São Paulo lá na Assembleia Federal, Pai amado. Nós te pedimos, Pai amado, venha guiá-los, ó Deus Santo, nos seus trabalhos, nas comissões na qual ele faz parte, ó Deus, nas suas tomadas de decisão, nos seus votos.
Pai amado, na sua articulação política de forma positiva em relação à tua igreja, em relação ao teu povo. Eu te apresento, Senhor Deus maravilhoso, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Pai amado, alcança a vida deste homem, Senhor Deus amado, conduz, ó Pai amado, dirige, Pai amado, os seus projetos, ó Pai amado. O Senhor diz, Senhor, que nós devemos orar por todos os nossos governantes, e sobre a vida do nosso presidente há um peso maior, ó Deus. Ele é o executivo, Pai amado, de uma nação. Senhor Deus amado, que o Senhor possa, Pai amado, conduzi-lo em todas as coisas, lhe dar, Pai amado, estratégia, direcionamento, para conduzir o nosso país da melhor forma possível, Senhor Deus. Pai amado, que em suas mãos, Pai amado, venha estar, ó Pai amado, não a sua capacidade humana, mas o Senhor o dirigindo, o Senhor, ó Pai amado, conduzindo em todas as suas ações, ó Pai. Desta maneira, Pai amado, como igreja de Cristo, Pai, como a igreja que guarda o corpo de Cristo, aquela que guarda não somente a mim, mas que eu penso em guardar a todos os meus irmãos que fazem parte do corpo do Senhor, ó Pai. Eu me posiciono, Senhor Deus amado, em orar. Eu me posiciono sim, Senhor Deus amado, não somente hoje, mas em todos os meus dias, Pai amado, de forma, Pai amado, com consciência, Senhor Deus, a orar por aqueles que me governam, pelos meus governantes. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, guarda a tua igreja, Pai amado, guarda cada um dos teus filhos, Senhor Deus, guarda, Pai amado, a saúde dos teus filhos, Senhor Deus amado, guarda, Pai amado, a família dos teus filhos, ó Deus. Eu te peço, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Senhor Deus amado, traz paz, ó Deus amado, paz sobre a tua igreja, Pai amado, paz, ó Deus, sobre o coração de cada um dos teus filhos da igreja quadrangular de Laranjeiras. Te peço, Pai amado, saúde, Deus Santo, sobre a vida, Pai amado, da pastora Jeane, Deus amado, sobre os seus projetos, as suas ideias, Pai amado, sobre tudo aquilo, Deus Santo, que ela deseja trazer, ó Pai amado, para a igreja de Laranjeiras em Caieiras, Pai amado. Abençoa a vida da tua serva, é a minha oração e a minha gratidão nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer aqui a pastora Giane por este convite, agradecer a oportunidade, e sempre que você puder, esteja orando pela minha vida, pela vida dos pastores da igreja quadrangular, por aqueles que legislam, por aqueles que representam a igreja em algum no executivo. Que o Senhor venha te abençoar, e que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre a tua casa. Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a infinita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a paz que excede a todo entendimento seja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Os irmãos digam amém. Que Deus te abençoe, meus queridos. Um beijo no coração de vocês.